Bom dia. Muito obrigado que você veio. A Casa de Batuíra está muito feliz com a sua presença. É um momento muito especial, o primeiro sábado do mês. Palestra com almoço. Então, hoje nós temos um amigo de muito tempo, amigo da casa, que nos ajuda muito, Jano. Ele é presidente da UMEN, o Centro Espírita em Niterói, em frente à antiga entrada de emergência do Antônio Pedro. Então, é um prazer, amigo, de você estar aqui conosco. A página de abertura do livro Mais Luz é o único livro editado com as mensagens do Espírito Batuíra, que é o mentor de nossa casa. E essas mensagens foram recebidas por Chico Xavier. A lição é de número 50, Ânimo e Fé Viva. No tumulto das obrigações que nos cabe cumprir na esfera humana, existe, no imo do ser, o recanto da paz, em que nos é possível o reencontro incessante. E nesse doce cenáculo de meditação e prece, estamos habitualmente mais juntos. Não esmorecer, não nos afligirmos em demasia, agir com serenidade e confiança. Às vezes parece que o barco estala sob a tempestade, mas o Cristo, só o Cristo, é o timoneiro. Conservemos a ordem no piso de nossa embarcação. E o entusiasmo se nos fará invariavelmente o teto, a fim de que, de permeio à feição de carga valiosa, possamos conduzir para Deus o nosso dever bem cumprido. Ânimo e fé viva. Vamos à prece. Amado Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo que o Senhor nos concede nesta manhã. Rogamos que abençoe o nosso companheiro Jano, que fará o estudo para nós. Que ele possa trazer o fruto do seu estudo, do seu conhecimento, para que possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Após a fala do nosso companheiro, você é o nosso convidado especial para o nosso almoço. O nosso almoço fraterno, mais barato que o McLanche Feliz. E você vai ficar muito feliz com o nosso almoço. É uma comidinha maravilhosa. Hoje nós temos frango à moda mineira, com muitos acompanhamentos. Né? E também, depois, tem uma mesa de doces e a dieta fica para segunda-feira. Tá? Que a mesa de doces nossa é assim, inquestionável, é inarredável, né? E quase que é, Lúcia, inexorável, porque ela é especial. Vamos então passar aqui para o nosso Jano. É para falar bobagem. Então, meus amigos, muito bom dia. Termos essa oportunidade de estarmos numa casa religiosa, não é? Nesses tempos em que vivemos, isso é uma bênção, né? Então, que Deus nos abençoe. Bem, nós resolvemos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Sobre individualidade e personalidade. O Hélio, como é um expert em marketing, ele botou um título diferente para vocês ficarem pensando, o que é isso? Não, não é isso, é individualidade e personalidade. Saiu com um errinho, mas não tem problema, não foi bom, né? Chamou, gerou expectativa, não é isso? Então, vejamos, né? A doutrina espírita nos fala da reencarnação, né? Nos fala do progresso do espírito. Então, o espírito está sempre progredindo, não é? Nós vamos, a cada encarnação, adquirindo novas experiências e vamos acumulando essas experiências no espírito, né? Em nós. Né? Quando nós falamos do espírito de fulano, isso é um hábito, né? É o espírito fulano, né? Porque ele é o espírito, não é o corpo, né? Então, nós vamos acumulando em nós, no espírito, esses conhecimentos, e isso vai se constituindo o quê? Um conjunto, né, de informações que nós temos, de aprendizado, eles vão fazendo parte de nós, da nossa individualidade.
né? Mas temos diversas encarnações, né? A cada encarnação vamos acumulando um pouco mais de conhecimento, de aprendizado. Normalmente, quando nós desencarnamos, a primeira etapa da nossa vida no mundo espiritual é como se fosse uma continuidade da nossa vida aqui. Nós continuamos a nos sentir a mesma pessoa que somos, né? Então eu vou chegar no mundo espiritual, vou me ver como o Jano, né? Vamos, para nós não falarmos de questões, remontar a nossas experiências pessoais, vamos observar o que acontece, por exemplo, com o André Luiz. Ele chega ao mundo espiritual se sentindo quem? O André Luiz, o médico, o marido da Zélia, o pai da fulana, do fulano, não é assim? Por quê? Tudo dele, toda a sua mente estava dominada, né, pelas questões da encarnação que estava terminando. Ele tinha recordações das outras encarnações para ele poder ter essa compreensão maior de todas as experiências pregressas dele? Não, né? E aí o que acontece? Depois de um tempo, né, no mundo espiritual, alguns vão reencarnar sem fazer esse movimento de reconhecer as encarnações anteriores, né, de ter acesso a essas informações. Isso é muito variável de indivíduo para indivíduo, né? Mas, se a pessoa tem essa oportunidade, o que ocorre? Ele vai continuando algum tempo no mundo espiritual e vai se assenhoreando da sua memória integral, né? Em geral, não é uma memória assim que vai recordar milhares de anos. Não, vai aos poucos. A dona Laura, por exemplo, no livro Nosso Lar, ela teve a possibilidade de recordar lá 300 anos de passados, ou mais do que isso, um pouco, né? Porque vai se assenhoreando aos poucos disso, que é o conjunto total das nossas experiências. Então, por aqui, nós já percebemos o seguinte, que há momentos em que nós estamos vivendo uma fração dessa nossa individualidade, né? Quando nós vamos reencarnar, vamos dizer aqui no caso, fosse o André Luiz, a dona Laura, ou qualquer um lá em Nosso Lar. É chegado o momento de reencarnar. Então se planeja assim, você precisa reencarnar. Mas para seu benefício, você que era homem vai reencarnar como mulher. E além disso, em vez de você nascer no Brasil, você vai nascer no Japão. Olha, isso deve configurar uma diferença muito grande, não é? Então, quando aquele indivíduo estiver reencarnado, ele era homem brasileiro nessa última encarnação, na outra ele vem como mulher japonesa. Eu estou falando isso em tese, porque em geral as coisas não acontecem de maneiras assim, mudanças tão grandes, exatamente pelos problemas que isso pode ocasionar e também pela utilidade, que às vezes não tem essa utilidade. Mas digamos que isso fosse necessário, né? Será que nós íamos identificar naquela mulher japonesa alguma característica parecida com a do homem brasileiro do século passado? Ainda tem isso, né? Que são séculos diferentes. Ele reencarnou num século aqui no Brasil, quando a gente andava de carruagem, e vai nascer no Japão, quando já está no século quase 30 lá, né? Em termos de progresso tecnológico, essas coisas, não é isso? Então, há muitas diferenças que vão constituir, não é? A característica da vida daquele indivíduo naquele momento. Quando ele desencarnar novamente, ele vai levar aquelas informações e quando ele descobrir, nossa, eu já fui homem no Brasil, numa época a gente andava de charrete, e fui também uma pessoa que viveu na Europa em outra época. E nós vamos juntando todas essas informações e isso vai sendo o quê? A nossa individualidade, não é isso? Vai constituir a nossa individualidade. Mas a cada encarnação nós temos uma que a gente poderia chamar de uma personalidade. É uma pessoa que nós vivenciamos, não é uma personagem que a gente vive naquele momento. Bem, há algumas situações interessantes, né? Por exemplo, nessas revelações que existem, né, às vezes no movimento espírita, saem umas revelações assim, fulano foi Beltrano noutra encarnação. Então, uma das que é dita
isso não é certeza absoluta, tá, gente? Mas assim, por exemplo, oi? Alguém falou? O Leon Denis, por exemplo, afirma que Napoleão teria sido Júlio César, né? E há outras referências que Júlio César teria sido Alexandre o Grande. Olha, muito interessante. Por quê? São 3 espíritos que têm características muito parecidas. Os 3 gênios militares, não é? Mas as características de cada um na sua vida variam. Alexandre era filho de um rei, foi educado por um filósofo, né? Depois ele já volta como Júlio César, um pouco mais distante. Não nasceu rei, não. Não nasceu filho de rei. Ele teve que usar da sua inteligência para poder chegar onde ele chegou. E depois veio como Napoleão Bonaparte, que não era filho de rei, era filho de plebeu, nasceu na Córcega, que era uma região que era considerada de menor importância na época, era militar, mas ele era baixo, coisa que era complicado para militar, né? E ainda por cima com alguns problemas de saúde. Mesmo assim, chegou a ser quem era, né? Mas mostrando o gênio que tinha por trás disso. Então, nós conseguimos facilmente ver nesse indivíduo a individualidade dele se manifestando em várias encarnações, apesar de diferenças de personalidade. Por quê? Um era grego, outro era romano, outro era francês, um foi nos séculos vários antes de Cristo, esse aqui mais perto do Cristo, esse aqui, né, século XIX. Então, vejamos, há diferenças particulares de cada encarnação, mas nós vemos um fio condutor entre esses indivíduos. Não é? É fácil da gente perceber. Não é? Aqui a gente pensa assim, são várias encarnações do mesmo espírito, intensificando as suas características, apesar de épocas diferentes, experiências um pouco diferentes. Não é? É bem fácil da gente ver. Não é? Agora vamos ver aqui. Joana de Ângeles, né? Teria sido Sora Joana Angélica, né, que no convento da Lapa, lá na Bahia. Antes disso, Juana Inês de la Cruz. E antes disso ainda, Joana de Cusa. Mesma coisa. Mesmas características. A personalidade, né, a individualidade se apresenta em cada uma dessas encarnações com aspectos muito característicos, né? Nós vemos, por exemplo, aqui na época de Jesus, aqui na época do Brasil Império, né? E aqui, antes um pouco lá no México, né? Mas as mesmas características, então também é fácil nós identificarmos, não é isso? Tá, agora vamos passar adiante? Aí vamos ver assim, Paulo de Tarso. Nós conhecemos Paulo de Tarso pelo livro Paulo Estevão, e nós nos admiramos, né, daquele trabalho dele, da obra, da sua personalidade, né? Que ser era aquele, né? Capacidade de compreender Jesus, por exemplo, como ele expressa na Epístola aos Hebreus, uma compreensão perfeita do Cristo, né? Mas o começo dele não foi assim, né? Logo no início, o que acontece? Quer dizer, quando nós identificamos quem é, de fato, esse espírito, Paulo de Tarso, nós imaginamos que é um espírito que tem um acúmulo de aprendizados ao longo das diversas encarnações muito grande, não é? De outra forma, será que numa única encarnação nós conseguiríamos adquirir todas as virtudes que ele adquiriu? Não, ele trazia aquilo já dentro de si, não é? Mas foi assim desde o início, nessa encarnação? Não. Nessa encarnação, o que aconteceu? Ele foi criado, né, dentro de uma família rica, assim, ele foi criado para ser da elite, da elite, da elite, da elite, né? E incorporou tudo isso, tanto na prática do esporte, quanto na posição dele dentro da religião, a posição dele dentro da riqueza da época, da inteligência, em tudo, não é? Incorporou aquilo e o que acontece? Esquecido do passado, não é isso? Esquecido do passado, ele está vivenciando o quê?
aqueles aspectos da encarnação atual e vivenciando, né, visceralmente, né, até que ele tem uma experiência, né, em que ele vê Jesus, né, no deserto. Todo mundo conhece essa passagem. É uma experiência espiritual que ele tem. E aí o que faz? Nossa, isso limpa todas os condutos dele que estavam obstruídos dessa encarnação, e ele retoma as características da sua individualidade ali, né? Aí nós vamos ver quem era esse espírito. Mas não é interessante isso? Né? Ele não foi Paulo de Tarso desde o início, nessa encarnação, apesar de já ser um espírito que tinha condição. Então isso é uma coisa interessante, né? O mergulho na carne envolve a nossa mente em sombras, e nós podemos nos equivocar. A Alcione, quando planeja a sua encarnação, o benfeitor dela fala: Alcione, toma cuidado. Você não tem mais necessidade de fazer isso. Olha, você já se libertou do ciclo das reencarnações dolorosas. Cuidado, você pode tropeçar e voltar. Olha que interessante, né? Então, vamos lá. Mais um aqui. Santo Agostinho, ou para nós, Agostinho. A mesma coisa, até, se não me engano, os 38 anos, levava uma vida de um homem comum da época. Né? Inclusive, nas suas confissões, ele descreve uma vida dissoluta. Né? E até que ele também tem uma experiência espiritualizante, e aí o que acontece? Retoma aquilo que ele trazia dentro de si e que estava, de certa maneira, obstruído nessa encarnação. Por quê? Porque nós, quando estamos aqui encarnados, nós vemos pelos olhos, ouvimos pelos ouvidos, conversamos com pessoas que têm um determinado conceito da vida, e nós vamos nos ajustando a isso, né? É preciso ter uma percepção maior do espírito para nós podermos nos libertar tão somente dessa influência do dia a dia. E ele ainda não tinha tido essa experiência, e o que acontece? A vida dele era essa. Era voltada para a vaidade intelectual, material, as conquistas materiais, a vida física, tão somente. Até que ele tem uma experiência espiritualizante, e aí se torna quem se tornou. Ou já era, já tinha isso dentro de si, e isso foi retomado de alguma maneira. Mas era interessante, porque apesar dele ter, assim como Paulo também, tiveram um período inicial, né, em que isso nos surpreende, como esses espíritos podem ter, antes de ter se tornado quem se tornaram aqui nessa encarnação que nós conhecemos, terem ainda tido experiências ainda que parecem contradizer as características que esse espírito traria depois. Mais um, Francisco de Assis. Francisco de Assis, até os 20 e poucos anos, era um homem com uma vida comum, interessado em roupas caras, em conquistas militares, não é? Aí ele é preso numa batalha que ele participa, e ele é preso e fica 1 ano como prisioneiro, e depois sai dessa prisão com uma enfermidade. Nessa enfermidade ele tem também uma experiência espiritual, e aí ele se modifica, ele toma acesso, né? Ele tem acesso àquele conteúdo que ele traz dentro de si desde muito tempo. É mais surpreendente ainda, porque nós sabemos que é a reencarnação de João Evangelista, que por sua vez foi Daniel, o profeta. Meu Deus, né? Quantas conquistas que esse espírito já tinha. Quando ele toma acesso a isso, se torna quem a gente conhece, né? Existem alguns casos interessantes. Esse aqui, por exemplo, é relatado pela Ivone Pereira. Ela diz que o Frederic Chopin tinha sido, numa encarnação anterior, Rafael Sanzio
E numa encarnação ainda anterior, Ovídio. Jesus, vamos lá. Frederico Chopin é uma coisa assim, é um esplendor, né, em termos de música, né, do piano, né, algo sobrenatural para nós, né? Rafael Sanzio é um pintor, né, de mão cheia, né? E o Ovídio se caracterizou por ser um grande poeta, né, do passado. E aí, isso aqui foi modificado por inteligência artificial, não ficou muito bom não, tá, gente? Essa foto era essa daqui, eu pedi para dar uma melhoradinha, porque essa foto está muito embaçada e tudo, aí fez isso daqui, né? Mas não ficou tão distante assim, não. Aí eu resolvi colocar, né, em lembrança da nossa querida Ivone Pereira, né? Então a Ivone diz que o Charles afirmou que o Frederico Chopin teria sido a reencarnação do poeta romano Ovídio, que viveu cerca de 40 anos antes de Cristo, falecido no ano 16 da nossa era, e também do pintor italiano Rafael Sanzio. Olha que interessante. O Rafael Sanzio, né, viveu de 1483 a 1520, uma vida curta, né? Pintor, escultor e arquiteto italiano. O seu gênio reunia todas as qualidades: perfeição do desenho, vivacidade dos movimentos, harmonia das linhas, delicadeza do colorido. E o tema também, os temas das obras dele são muito bons, né? Deixou grande número de obras. É considerado o poeta da pintura. Ele já tinha sido poeta, né? Como Ovídio. Ele era o poeta da pintura. Como Ovídio foi considerado o músico da poesia. E Chopin é considerado o poeta da música. Olha que interessante, né? Vocês já ouviram falar que Chopin pintasse quadro, fizesse escultura? Não. Que o Ovídio fizesse música? Não, né? Ou que o Rafael Sanzio tocasse piano? Não, nem tinha piano na época, né? Então, assim, não. Mas é o mesmo espírito, né? Com uma característica em comum, que é a questão da arte, mas expressões completamente diferentes que a gente teria muita dificuldade de reconhecer um no outro, né? Nós seríamos capazes assim, hoje tem um escultor, vamos pensar, foi Fídias na Grécia, não é? Tá, porque está na mesma área. Então, vejamos que há espíritos que são multifacetados, né, também. Interessante isso, né? A gente acompanhar como que essas coisas são, ver que não é tão simples. Como explicar, né, essas questões todas? Então, a nossa tentativa de explicar é o seguinte, né? É a questão do ator com a persona, né? No teatro grego, eles usam umas máscaras que são chamadas persona, né? Daí, personalidade, né? É aquilo que você está manifestando naquele momento, né? Mas o ator é um indivíduo. O ator, para ele representar uma personagem, ele acrescenta algumas coisas a ele mesmo, né, que ele não tem, mas outras ele manifesta o que ele tem também, não é assim? Geralmente é assim. O bom ator é aquele que consegue superpor a sua individualidade uma outra personalidade, né? Ele se manifesta aquilo, mas tem sempre um quezinho do próprio indivíduo, né? É como na mediunidade, né? O espírito que escreve é que tem a ideia, mas quem veste, quem bota a palavra é o médium, não é isso? Então, a personalidade do médium se manifesta na comunicação também, embora a ideia seja do espírito, né? Bem, então vem daí a ideia de personalidade, né? Aqui, olha, aqui é um alto-relevo grego. Esse aqui é um ator conhecido da época, representado nesse alto-relevo. Ele, sob a inspiração de uma musa, ele se preparando para o trabalho no teatro, onde ele ia colocar aquela persona e ia se manifestar daquela maneira, né? Aqui, ó, são máscaras que eram usadas, as personas, né? E aqui são os atores vestindo a máscara, né? Bem, então vamos pensar nos casos que nós trouxemos. Vamos começar pela Joana de Ângeles, né?
Na Joana, como a gente falou, a gente consegue identificar os traços da individualidade dela, né, nessas 3 encarnações. Apesar de circunstâncias diferentes, aquilo transparece. De certa maneira, vamos dizer assim, a individualidade dela é azul e ela manifesta isso, né? Tanto como Joana de Cusa, como Joana Angélica, como Juana Inês de la Cruz, nós conseguimos encontrar essas características, né? Então é um espírito que mantém a mesma linha, né, a esse tempo todo, sem sair disso, né? Se vocês quiserem interromper, complementar, perguntar, fique à vontade, tá? Agora, e Francisco de Assis já não foi assim, não é? Francisco de Assis ele teve um período inicial, vamos dizer assim, ele tinha uma mistura, né, de uma coisa e de outra, e depois ele abandona o vermelho e fica só com verde, vamos dizer assim, né? As características. O vermelho ele tinha adquirido nessa encarnação, né? Era a sua personalidade, tudo. Mas o que ele traz dentro de si, ele acaba se manifestando depois. E no caso do nosso artista aqui, na verdade, ele em todas essas encarnações, vamos dizer, a individualidade dele ele tem todas essas potencialidades. Numa ele desenvolveu uma, noutra ele desenvolveu outra, noutra ele desenvolveu outra, mas esses três conhecimentos, essas 3 habilidades fazem parte dele. Quer dizer que você pode ser uma grande música e nessa encarnação isso está adormecido? Era essa a minha dúvida. Né? Pode, isso pode acontecer? Ou você não desenvolver isso nessa encarnação, tipo, vamos supor que você falou assim, até 20 anos, aquele ator estava com aquela personalidade ali, não tinha se voltado para as antigas reencarnações. Isso. Pode acontecer isso? Pode. Mas aí é interessante, né? Como é que são feitas as coisas. Quando a gente reencarna com uma finalidade, não é? Qual é a finalidade de nós reencarnarmos? Olha, gostei de ver todo mundo aí de cor, muito bom. Pois é para o nosso melhoramento progressivo, não é? O nosso melhoramento, algumas vezes, consiste em quê? Nós aprimorarmos alguma característica que nós já temos, não é? Olha, você é um bom pianista, você vai ficar melhor pianista ainda, né? Mas de outras vezes não é isso. De outras vezes o que nós precisamos do nosso melhoramento é assim, não, agora você tem que se dedicar a uma outra área, não é? Isso pode acontecer conosco? Pode. E frequentemente isso acontece, né? Algumas coisas vêm inibidas. Algumas vezes, algumas coisas vêm muito inibidas, né? Por exemplo, em algumas pessoas, esse é um entendimento que eu tenho, cada dia eu acredito mais nisso, mas veja, isso tem um quê de opinião minha aqui, tá? Não é exatamente doutrinário. Mas eu acho que acontece, por exemplo, no caso das pessoas com transtorno do espectro autista, né? Às vezes, por uma necessidade reencarnatória, ele vem com um certo estreitamento em todas as habilidades dele. Por quê? Nós precisamos, às vezes, seguir um determinado trilho. Para o nosso bem, é melhor nós não sairmos de um determinado trilho, né? E nós vemos isso, que muitas pessoas que trazem essa característica são muito vitoriosos nessa encarnação, né? com essa característica. Então, de certa maneira, funciona como um auxílio para que continue, né, naquele caminho. Não só nessa situação, em muitas outras, né? Eu, por exemplo, noto assim que algumas coisas que eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de arte. Vou confessar para vocês, sou capaz de chorar na frente de um quadro.
Já fiz isso várias vezes, né? Então, assim, diante de determinadas obras de arte, aquilo me comove profundamente. Mas se eu pegar num pincel, não sai nada. Sai. Mas algo que eu digo, não era isso que eu era capaz de fazer. Então, aquilo me incomoda, eu retraio, inclusive. Por quê? Deve ter vindo de alguma forma bloqueado, fisicamente. Também não nasci numa família que tivesse estimulado isso, por uma série de circunstâncias. Passou da época de aprender, né, com mais vigor, que as janelas estão abertas, porque acontece isso, né? Por exemplo, se a gente quiser ser um músico, um exímio músico, nós temos que começar cedo, quando as janelas do cérebro estão abertas para isso. Depois de um tempo, né, se eu quiser aprender agora, eu vou tocar o bife, né? Mas não vai sair muito disso, né? Porque é preciso aproveitar, né? Embora existam pessoas que suplantem isso, né? Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas assim que não tinham estudo nenhum, né? Eram analfabetos até 15, 18 anos de idade, e a gente pensa, elas fecharam as janelas. Não, quando ele começou a aprender foi uma coisa estupenda a inteligência do sujeito, né? Mas se veja que veio nessa encarnação com uma dificuldade adicional. Então aqui, o mesmo espírito, ele tem dentro de si várias características. Numa ele manifestou uma, noutra ele manifestou outra, e noutra encarnação ele manifestou mais a outra, né? Ficou claro isso? É uma tentativa de colocar visualmente isso, né? Bem, então, isso é muito interessante por causa do seguinte, né? Por que acontecem certas coisas, como, por exemplo, no início da vida nós manifestamos certas características, depois nós caímos em nós mesmos, né? E vamos modificando, vamos nos ajustando, né? Bem, isso tem o nosso esforço do momento. Em grande parte é o nosso esforço do momento. Mas algumas coisas pode ser que nós já tenhamos, sim, algum tipo de conquista, pelo menos parcial, né? Mas é parcial. Nós ainda estamos no processo. É por isso que um espírito, como, por exemplo, espíritos que nós consideramos, nossa, de uma elevação enorme, como um Paulo de Tarso, um Francisco de Assis, né? Eles podem, numa fase inicial, ainda sofrerem essa influência daqui da matéria e se ajustarem a ela de uma tal maneira que quase como se esquecesse daquilo que traz dentro de si temporariamente, né? O Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele tem uma frase que é muito importante. Ele diz assim: no campo vibratório da mente humana sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Por quê? Nós somos um princípio inteligente que vem evoluindo por todos aqueles estágios anteriores, né? Já passamos pela fase animal, estamos agora no reino hominal, né? E vamos chegar aonde? Na condição de espírito puro, que seria o nosso reino angelical. Então, o que é o ser humano? O ser humano, por definição, nesse aspecto, ele é um ser que está entre a animalidade e a angelitude. Então, nós trazemos ainda características do período animal e temos aspirações à nossa libertação plena da matéria. Porque o que é o espírito puro? Aquele que já não tem mais nenhuma influência da matéria. Mas, por enquanto, nós vamos perdendo gradualmente essa influência da matéria, essas características nossas da nossa fase anterior, que é a fase animal. Não vamos ficar tristes em dizer que nós temos características animais em nós. Temos. O egoísmo é isso, né? O que é o egoísmo? O egoísmo é um instrumento do crescimento, do progresso do animal. Ele progride pelo egoísmo. Pela luta, pelo seu benefício, ele se aprimora intelectualmente. Para o homem, o egoísmo é um atraso, nos mantém na fase ainda animal, quando nós temos que aspirar à fase seguinte, né, que é do altruísmo pleno, né? Então nós trazemos ainda dentro de nós. É por isso
que isso pode ser acordado, mais ou menos, uns muito, outros menos. Quantas coisas nós recebemos os estímulos e percebemos que aquilo não cai no vácuo, aquilo encontra dentro de nós repercussão. Não é assim? Mas eu falo, não, já não está dentro dos meus interesses. Vamos em frente, não é isso? Mas é dizer que a gente é indiferente? Não, se a gente tivesse indiferente, a gente não tinha nem percebido que o estímulo tinha chegado. Passava por nós e a gente nem percebia. É como uma pessoa que é orgulhosa. Ele se sente muito humilhado frente a tudo, porque ele é orgulhoso. O sujeito que não é orgulhoso, o outro humilhou, ele nem percebeu. Porque aquilo já não tem mais receptor dentro dele. Né? Bem, mas vamos aqui. Né? Aí a gente lembra algumas passagens evangélicas, né? Como, por exemplo, a parábola do festim das bodas. O que ocorre na parábola do festim das bodas? O pai vai fazer o senhor, né, da casa vai preparar uma festa. Prepara uma festa e manda convidar as pessoas. Né? E aí quando convida, um diz assim, desculpa, adoraria ir à sua festa, mas não vou poder não, que eu comprei uns terrenos, eu vou ter que ir lá ver os terrenos. O outro diz, olha, uma pena, não vou poder ir na sua festa, que eu vou me casar. O outro, não posso porque eu comprei gado e tenho que ir lá olhar o gado. Se fôssemos nós que estivéssemos dando uma festa e a pessoa falasse para você assim, você desculpa, eu não vou poder porque eu vou me casar. Você ia, está justificado, não é isso? Ou que você, a pessoa diz, vou ter que ir lá para outro estado para conhecer um terreno que eu comprei. Nós consideraríamos justificado, não é? Mas o fato é que o indivíduo perdeu a festa. O que é essa festa? A festa é o estado de felicidade do indivíduo. E como é que nós encontramos a nossa felicidade? Com a nossa quitação com a vida. Né? Quando nós estamos quites com a vida, então nós estamos felizes, assim, a nossa consciência está tranquila. Isso é a nossa felicidade. Né? Coincidência de que nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Só que esses indivíduos, eles não participaram da festa, por quê? Porque eles estavam distraídos com coisas que são da vida. E é o que acontece muitas vezes conosco. Para nós participarmos dessa festa, o que nós precisamos? Nos aprimorar, estarmos quites com as nossas obrigações de espírito eterno que somos. Mas às vezes nós ficamos só nas questões da matéria, desatentos das questões do espírito. Aí o que acontece? Essa personalidade atual toma uma importância muito grande. Aí vamos recordar lá o André Luiz. Ele chega ao mundo espiritual assim, mas eu sou um médico importante. Ele é um médico, portanto, ele está um médico, ele esteve um médico, ele não é um médico. Né? Até porque no mundo espiritual a medicina dele não serve para nada. Né? Então, vejamos, isso nós nos iludimos com a nossa personalidade. Né? Isso também, sob um aspecto, tem a ver com a parábola dos talentos. Aqui também eu botei na inteligência artificial, não houve meio dele botar três montinhos, um com 5, um com 2, outro com 1. Eu pedia e ele fazia assim, eu desisti, então essa parábola do talento aqui vai ter 4. Tá? Então vamos lá. É porque é tão bonitinho, né, o que ela fez, que aí... Oi? Eu gosto de usar, sabendo usar é uma coisa muito boa, né? Sabendo usar é muito bom, né? Agora, temos que tomar cuidado para nós não sermos sequestrados por essas coisas. A nossa mente ser sequestrada. Não, é igual a história do cavalo. O cavalo é ótimo quando eu conduzo o cavalo. Se ele me conduz, é muito ruim. Eu vou me dar mal. Então, a mesma coisa. Tudo isso nós temos que ter o controle sobre as coisas. E aí elas são úteis. Né? Então, vamos lá. Eu não encontrava nenhuma imagem acima dele fazer e ela fez. Não fez grandes coisas, mas tá bom, né? Mas ficou bonitinho. Olha aqui a mesa que bonitinha, a característica das moedinhas, o fundo, né? Muito bacana. Mas vamos lá. A mesma coisa nós estávamos falando é a questão da parábola dos talentos, né?
Quer dizer, o Senhor vai viajar e deixa recursos com aqueles indivíduos. Aqueles que multiplicam os recursos são recompensados. Aquele que enterra na terra, olha que interessante, enterra na terra. Ou seja, quantos recursos nós recebemos nessa vida e nós colocamos esses recursos só nos nossos interesses terrenos. Aí o que acontece? Nós não estamos aproveitando adequadamente da nossa oportunidade. Porque se nós temos recursos financeiros, isso é ruim? Não, não é ruim. É como da inteligência artificial, não é ruim, né? Mas nós não podemos ser sequestrados pelo dinheiro e ele passar a ser o meu dono. Eu me comportar na minha vida de acordo com o que o dinheiro que eu tenho dita para mim que eu tenho que fazer. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, eu tenho que dar o meu tempo todo para evitar de perder aquele dinheiro, de aumentar aquele dinheiro e etc. E quando eu vejo quem é que é o dono ali, sou eu que sou o dono do dinheiro ou o dinheiro que é o meu dono? É o dinheiro que é meu dono. Quando eu falo com os alunos, às vezes, sou professor da universidade, aí eu falo assim, alguém fala alguma coisa de riqueza, eu falo, Deus me livre de ser rico. Aí todo mundo acha aquilo tão estranho, porque na cabeça de todo mundo, a coisa mais importante do mundo é a gente ser rico. E não basta ser rico, tem que ser muito rico. A aspiração da maioria das pessoas é ser bilionário. Né? É essa que é. Então, gente, por quê? Eu não quero essa escravidão para mim. A minha vida é tão boa, gente, do jeito que ela é. Né? Eu tenho o suficiente para viver e tenho tempo para vir para o centro espírita, para fazer o que eu quero fazer. Eu sou agraciado, eu sou muito rico. Né? É porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Né? E eu não quero ser pobre dessa natureza. Né? Então, veja, se acontecesse, né, disso ser minha tarefa, tá bom, mas a gente tem que sair, deixar de ser dominado por isso. Né? Então, exatamente isso que é um dos aspectos que a gente pode utilizar a parábola dos talentos. O que acontece? Nós precisamos usar isso de maneira que não seja só enterrar nas nossas necessidades momentâneas, mas usar isso para o crescimento do espírito. Tem recursos? Beleza, gente. A gente tem um dinheiro que a gente possa comprar um livro que a gente precisa ler, que a gente precisa aprender, que a gente possa ajudar alguém que esteja necessitando, não é? Que eu possa fazer alguma coisa em benefício de uma obra qualquer. Não é? Tudo isso é tão importante, não é? É tão útil, e nós estamos usando isso, não é, para benefício do espírito. E não só para a gente enfeitar o corpo e para ficar na ociosidade. Por quê? Porque aí nós vamos chegar lá no mundo espiritual e vamos falar assim, enterrei o talento. Agora vai ter ranger de dente. Né? Que é o que Jesus fala. Né? Bem, por último, eu queria lembrar o seguinte, a passagem da tentação de Jesus no deserto. Todo mundo aqui foi tentado, não é? O Paulo passou pelas tentações do poder, da glória, da época, Francisco de Assis, tantos outros, né? Aí existe aquela alegoria, né, no Novo Testamento da tentação de Jesus. O que isso significa? Isso significa o seguinte, Jesus é intentável. Por quê? Ele já não está mais nessa fase que nós estamos. Ele já passou por esse processo. Ele não tem mais dentro dele o veneno das víboras, né? O instinto dos lobos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres, a vaidade e o orgulho dos leões. Ele já não tem mais isso. Por quê? Eles já estão em outra fase, gente. É isso que ele quer que nós venhamos a atingir. Esse é o desejo de Jesus para nós. Que a gente possa fazer essa modificação.
Quando nós formos espíritos puros como ele, nada disso significa nada. Sabe por quê? No espírito puro, a matéria não tem mais nenhum tipo de apelo, de ação. Né? Eles estão totalmente livres da influência da matéria. Mas daqui até lá, essas coisas são o exercício. Não é? Passarmos por essas experiências, sermos, de certa maneira, tentados. Não é? E isso é o exercício. E é tão bom, né? Aqui nessa mesma passagem, logo em seguida, o Alexandre diz assim, que nós temos, né? Ele fala do ser humano, né? Aí ele fala naquela linguagem bonita que eu não vou saber replicar aqui. Mas ele quer dizer o seguinte, que nós somos, como seres humanos, somos os seres mais elevados da criação aqui no nosso plano. Temos dentro de nós a glória da razão, mas ainda a permanência dessas características animais em nós nos perturba. E apesar de nós, pela nossa razão, podermos aspirar às questões superiores, apesar de aqueles que são os nossos irmãos mais velhos nos estimularem permanentemente para que nós possamos crescer, nos mostrando a grandeza, né, desse estado superior, ainda assim, muitas vezes a gente teima em ficar nas expressões inferiores. E o que tem isso? O que tem isso é a vida. É assim mesmo. Até que um dia, não é? Como na parábola do filho pródigo, o indivíduo que vivia debaixo das leis do Senhor, ele resolve sair dessas leis. Ele sai da casa do Pai, que é a representação das leis divinas, e ele infringe essas leis conscientemente e diz, não, eu não quero cumprir essas leis, eu não quero viver debaixo da casa do meu pai. E se afasta da casa do pai. E vai usando todos os recursos que ele tinha, como bem entendia, dissipando aqueles bens em ações que seriam inúteis para alimentar o seu corpo, a sua alma, a sua vida. E aí o que acontece? O que é natural. Ele vai se empobrecendo com isso, né? Até o momento em que ele precisa disputar a comida com os porcos. Né? Aí ele diz assim, meu Deus, na casa do meu pai, debaixo da lei, até mesmo o servo mais humilde tem do que comer. E eu estou aqui nessa situação. Vou voltar para a casa do meu pai. Se levanta e faz o esforço para voltar. É isso. Somente isso. A nossa vida é essa. Né? Agora, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Pergunta Allan Kardec aos Espíritos, né? Qual vantagem tem em a gente se esforçar, já que todo mundo está determinado a chegar à perfeição? É que aqueles que se esforçam chegam mais rápido. É nisso que está o nosso livre-arbítrio. No quanto, né, de esforço nós vamos empreender para nós chegarmos a essa situação de maneira mais rápida. Né? Bem, então, gente, terminou, né? Não, terminou. Eu acho que eu tinha... Não, eu acho que eu tinha trazido mais alguma coisa. Peraí. Não, aí é só uma curiosidade. O livro do Hermínio Miranda tem um livro, né, que é As 7 Vidas de Fenelon. Que o próprio Hermínio, ele é um pouco reticente para assumir certas coisas. Mas a história é a seguinte, há um psicanalista que ele teve recordações de outras encarnações, ele teria sido uma série de indivíduos. Inclusive, ele teria sido Judas Tadeu, né? São Judas Tadeu, né? O Judas Tadeu que era discípulo, né, de Jesus, apóstolo, teria sido Fenelon, que tem essas mensagens que a gente conhece do Evangelho. Fenelon é uma personagem, meu Deus, né? E depois teria vindo como um psicanalista que não acreditava em nada disso, não era cristão, etc.
E aí o Hermínio tenta explicar. Se você quiser, depois vocês leiam. Aí eu gosto muito do Hermínio, tenho um respeito enorme. Nesse caso específico, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar que o indivíduo tenha sido Fenelon, até que o Fenelon é o meu querido, né? Então, é um espírito assim que eu estudo sobre ele. Pra vocês terem uma ideia do Fenelon, o Fenelon, as obras dele influenciaram Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, influenciou o Pestalozzi. E Pestalozzi influenciou Allan Kardec. Então, se a gente for remontando, a gente vai chegar ao Fenelon como alguém que tem uma importância na expressão do próprio Kardec, né? E, por último, é o seguinte. É muito interessante o seguinte. Pode? 2 minutos? Pode? Tem certeza? Pode. Então tá. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque isso que a gente falou, da gente ter assim, uma individualidade e ter uma personalidade, isso acontece do ponto de vista do espírito, né? Acontece também no nosso corpo, por exemplo? Sim. Aqui é um exemplo, olha. Aqui nós temos a lagarta e aqui nós temos a borboleta. Do ponto de vista genético, essa lagarta aqui, que virou a borboleta, tem exatamente os mesmos genes. Ele tem o mesmo genoma, é o conjunto dos genes, tá? Que estão dentro lá das suas células. Os mesmos que a borboleta. Aqui, alguns genes estavam expressando-se, outros não estavam se expressando. Uns estavam expressando em 50%, outros se expressam em 10%, outros em 90%, e assim por diante, de forma que isso gera uma variabilidade enorme de expressões. O que acontece? O que é a natureza, né? A natureza faz o seguinte, depois que programou dessa forma, fala, agora desprograma tudo, zera tudo. As células voltam todas à origem delas, como células embrionárias, é feita uma nova programação com os mesmos genes exatamente e se transforma numa borboleta. Então, o espírito também pode ser assim, né? Nós temos dentro de nós um genoma, mas nem sempre aquele genoma inteiro está se manifestando em todos os momentos, né? Mas também pode acontecer de fazer uma reprogramação, né? A reprogramação que a gente viu lá com tantos espíritos, a partir de uma experiência espiritualizante, né, reprogramaram, e aquelas características da individualidade que não estavam se expressando, passam a se expressar. Né? É um bom exemplo? Ajuda, né? Para a gente... Na vida a gente precisa ter modelo na cabeça, né? Que é uma coisa menorzinha, pequenininha, que ajuda a entender uma coisa maior, né? Então, isso eu uso como um modelo para mim, por isso que eu trouxe para vocês. Tá bom, gente? Ó, obrigado. E obrigado aí por vocês me receberem, que é uma alegria estar aqui. Segurou? Tá. Não, manda segurar aqui. Tá, eu vou segurar. Geno, nós agradecemos, pode ficar aqui. Nós agradecemos muito ao nosso amigo de muitos anos, hoje presidente da UMEN, e outras oportunidades virão para que ele retorne aqui para falar para a gente, né? Antes do sorteio, a gente tem alguns avisos a serem dados. No mês de agosto, nós implementamos há muito tempo, lá na antiga FEERJ, antiga Federação Espírita do Rio de Janeiro, hoje o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, o mês Ivone Pereira, de estudo e divulgação das obras de Ivone Pereira. Por quê? Porque há muitos anos também foi divulgada uma estatística que dizia que o mês de agosto era um mês onde havia um acentuar dos casos de suicídio no Brasil. Então, a literatura de Ivone Pereira é uma literatura pró-vida, contra o suicídio. Então, nós instituímos o estudo dessa obra. No ano que a gente fez isso, foi em agosto, durante o mês de agosto, não sei qual foi o ano, lá no início dos anos 2000,
Divaldo Franco veio em São Gonçalo. Foi falar no Clube Mauá, que é um clube grandão, um auditório, uma quadra de esporte, o Clube Mauá. E foi o João Luiz Pessoa que o trouxe através da SEJA, né? Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ali no Laranjal, onde Lúcia vai falar no aniversário. Pena que ele não botou que você é do GAN. Eu vou ficar chateado com ele. Ele botou que você é de lá do outro centro. Vou ficar chateado com ele, vou falar com ele. Aí, estou eu entrando com a minha esposa e está Divaldo fazendo os autógrafos. E João do lado dele. Eu falei assim, eu era presidente da FERJ, eu tenho que ir lá falar com o homem, né? Estou entrando. Aí, fui lá falar. É 50. Ali você bota em 1,50. E aí, eu fui me aproximando, tinha as pessoas falando com ele, aí João fala assim, o Divaldo quer falar com você. Eu falei, eu também quero falar com ele, quero apertar a mão dele. Aí quando me aproximo, ele fala assim, a dona Ivone pede para agradecer. Está falando com a pessoa errada, pensei. Mas por quê? Aquele porquê que não saiu, né? Por quê? Do mês de estudo às obras de Ivone Pereira, que você colocou lá na federação. Aí eu olhei para João falou, não falei nada com ele. Ou seja, a dona Ivone estava ali e disse, ainda foi mais longe, iremos encaminhar para o atendimento fraterno da antiga federação muitos candidatos ao suicídio para serem atendidos, porque é muito central, facilita herói. E aí ele está chorando. Então eu não perco a oportunidade de explicar. Eu tenho que explicar, brigou comigo não, ele só deu recado de Dona Ivone para mim. Então foi muito interessante. E agora, recentemente, numa turnê com Raul Teixeira, pela região da Zona da Mata Mineira, a última palestra foi um ciclo de palestras, Barbacena, região, e descendo, já de volta, a última palestra foi um domingo de manhã em Santos Dumont, que é uma cidade onde tem uma via férrea de muita importância, porque passa o minério de ferro ali, né, para o porto de Itaguaí. Então, eu não sabia, mas o índice de suicídios é muito grande, pessoas que se jogam na via férrea quando está passando o trem. E ali, o tema é sempre livre, quando eu estou com o Raul, e eu falei sobre Dona Ivone. Falei sobre o caso Leonel e os judeus, que eu adoro essa história, e contei sobre o caso, e logo após eu terminar a palestra, estou sentando e Raul fala assim para mim, pode colocar ele na sala ali, na sala mediúnica ali. Quando eu estou sentando, Raul fala assim, Dona Ivone estava do seu lado. Eu vou dizer, não vou chorar agora não, vou deixar para chorar depois. Aí perguntei para ele, mas por quê? Porque você falou nela, você falou na obra, e aí ela veio. Porque tem muitos casos de suicídio na região. Ele nem sabia, eu nem sabia, nem ele sabia, mas ela falou para ele. De tentativas, inclusive. E em seguida, o presidente do centro, o presidente da União Espírita, daquela região, veio falar comigo da intuição de falar. Ou seja, a gente é sempre intuído na fala, né? E a Dona Ivone presente falando sobre isso. Então, a nossa gratidão a esses espíritos que estão sempre a nos auxiliar, né? E também gostaríamos de divulgar já que falamos nela, o primeiro sábado de agosto, se não me engano, vê aí, eu acho que é 6 de agosto. Será isso ou não? Vê aí, quem tem aí? Agosto, 2 de agosto. Primeiro sábado de agosto, 2 de agosto, vamos ter a palavra de Afonso Soares. O tema, As Muitas Vidas de Ivone Pereira. Então vamos fazer um passeio pela obra de Ivone Pereira
E o cardápio nós estamos ainda em altas discussões filosóficas para poder decidir o cardápio, mas é sempre coisa gostosa. Já fui lá em cima agora checar, está tudo maravilhoso. Aquele cheirinho que você sente aqui é realmente para isso. É uma indução magnética, para você não ir embora. Não vai embora não, almoça com a gente. O almoço está maravilhoso, lá em cima, tá? Quem não comprou ainda o ingresso, pode ir aqui na nossa livraria e nos ajudar. Mais barato que um McLanche Feliz, né? A sua mesa também está maravilhosa, muita coisa gostosa lá na nossa mesa de doces. Vamos então ao sorteio. Temos aqui de 1,50. Foi feito aí uma venda de números. É um kit da Natura que nós ganhamos para o sorteio. Então vamos lá. De 1 a 50, vamos ver o site do sorteador eletrônico. Vamos lá. Pode? 1 a 50, boa sorte. 18. A minha idade que eu entrei na UMEN. Esse riso de nervoso, não vou perguntar a idade a ninguém, não. Foi a idade que eu entrei na UMEN. 18. Glória. Será que é Glória? Eu acho que é Glória. Glória, você? 18 é você? Vem ver. Vem ver se esse nome aqui é você. Eu acho que é Glória. Glória ou Glauce? Vem aqui. É você? Foi ela que ganhou, tá? A nossa representante do MP. Então é você. Toma, dá para ela ali, ó. Presente, o kit da Natura. Vamos então lembrar, então, dessa nossa oportunidade de, no dia 2, viu, Roseli? Nos ajuda aí. Roseli faz parte do marketing da Casa de Batuíra. A gente vai ficar pronto rapidinho o post para você nos ajudar, porque o nosso almoço é uma forma da gente arrecadar recursos, né, para a nossa obra social. Temos 120 crianças de famílias que vivem abaixo da linha da miséria. São famílias que são visitadas, entrevistadas, cadastradas. É dada oportunidade de cursos para formação profissional das mães, porque pai aqui praticamente não tem. É mãe, né? É mãe que é pai ao mesmo tempo. E para elas saírem dessa sistemática da dependência de cesta básica. Então, elas com uma profissão, aprendendo a fazer algo, com certeza elas vão produzir pelo seu próprio trabalho, vão levar, né, o pão para casa. Então é muito importante ajudar. Nós não temos nenhum recurso oficial, nenhum convênio com nenhum órgão público, vivemos da caridade de vocês que nos ajudam. Então, primeiro sábado do mês, você pode já anotar. Tem sempre uma boa palestra aqui, seguida de um almoço, para a gente ter a oportunidade de estudar a doutrina espírita e também de ter a oportunidade de ajudar com um almoço muito, muito legal. Também lembramos do nosso bazar. Temos o bazar permanente numa loja que foi cedida para nós, na Amaral Peixoto 334, bem em frente à Caixa Econômica Federal. Você vai ver em cima da loja assim, fábrica de óculos. É fake. Não tem fábrica de óculos ali. Tem uma portinha de ferro aberta assim, é o nosso bazar. É o Gran Bazar de Istambul. Recebemos... porque a gente recebe containers de Nova York, a gente recebe containers de Paris, com doações variadas, são coisas maravilhosas. Milão também, recebemos 2 de Milão. Então nós temos lá coisa muito boa. Tem antiguidade, não vai falar que você vai furar meu script. Você fura meu script. Você vai lá ajudar, já sei, você vai lá ajudar amanhã, na segunda-feira. Adquiriu lá, olha que lindo. Muito bonito. Temos coisas boas e bacanas lá. Foi vendido a R$20 um dia desse, uma sopeira do século XIX, português. Olha, então tem coisa e raridade lá no nosso Gran Bazar de Istambul. Vamos então fazer a nossa prece final, para em seguida
Acho que daqui a pouquinho a gente já está com o nosso almoço servido. Já, né? Já está. Então vamos fazer a nossa prece final. Lembrando que a casa tem reunião hoje ainda, 15 para as 6 da tarde. Tem a reunião presencial, tem a palavra e tem passes. Temos reuniões online através do YouTube nas segundas às 19 horas, quintas às 19 horas. E a de hoje também ela pode ser acessada pelo... Digita exatamente no horário e você consegue. E presencial aqui, às 6h30 da tarde, de quarta e de quinta, temos tratamento espiritual para quem quiser, é público o nosso trabalho. Assim como também aos sábados, 8h45, temos reuniões também. Vamos então à prece. Amado Jesus, nós agradecemos pela oportunidade do estudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos que abençoe o nosso convidado da manhã, para que ele possa continuar firme com o compromisso assumido de divulgar a Tua doutrina libertadora de consciências. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui reunidos em Teu nome, com bênçãos de paz e de saúde, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.